Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Você já reparou como tá tudo com proteína hoje em dia? É barrinha com proteína, é iogurte com proteína, pão com proteína, a gente tem até chocolate proteico. Mas de onde veio essa febre? Será que a gente realmente precisa consumir tanta proteína assim? E para quem faz musculação, para quem corre, isso realmente faz diferença no ganho muscular? Hoje a gente vai entender por que os produtos com alto teor proteico eles se tornaram tão populares hoje em dia e quais os impactos reais na saúde e no desempenho físico. Antes de tudo, eu queria falar que, como vocês perceberam, teve uma semaninha aí de férias, do podcast Além do Prato. Esse episódio também eu tô publicando ele um pouquinho mais tarde do que de costume, então, geralmente todos os episódios aqui do podcast, eles são publicados na terça-feira, mas antes tarde do que nunca. Esse tempo aí de descanso foi muito bom, porque me deu ideias também para os próximos episódios e também para abordar alguns temas em vídeos mais curtos que eu publico às vezes no Instagram ou no TikTok. Então, se você não me segue por lá e tiver interesse nesse assunto, bora me seguir pra gente descobrir e aprender junto sobre tudo que envolve alimentação. Para começar o nosso episódio, a gente tem que a Organização Mundial da Saúde, ela afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que nós temos para enfrentar. E no Brasil, essa doença crônica aumentou bastante nos últimos anos, saindo de 11,8% da população que apresentava obesidade em 2006 para 20,3% da população em 2019. Mas a gente tem que, apesar dos índices de obesidade terem crescido, a consciência alimentar ela também vem ganhando aí o seu espaço. Nos últimos anos, por exemplo, a gente vê que muita gente começou a trocar o pão branco pelo integral, o leite tradicional pelo leite desnatado, o arroz branco pelo arroz integral. E no centro dessa onda saudável, essa onda de realmente as pessoas tendo uma maior consciência alimentar e se preocupando com o que elas estão comendo, quais tipos de produtos elas estão ingerindo, a gente tem a proteína. Que, como a gente pode ver muito bem, os supermercados não deixam a gente ter nenhuma dúvida sobre isso, porque as prateleiras, elas estão sempre repletas de produtos, de shakes, de barrinhas e até produtos básicos, como cereais, sopas, e a gente tem até água enriquecida com proteína. Esse negócio da água, eu realmente fiquei chocada porque eu ouvi num podcast falando sobre isso e eu fui pesquisar, e isso realmente existe. E então, todos os produtos que a gente pode imaginar, praticamente, eles estão aí existentes vendendo com um alto teor de proteína, Eles alegam ter um alto teor de proteína. E assim, a gente tem que o mercado global de suplementos de proteína, ele foi avaliado em 12,4 bilhões de dólares em 2016. E é claro que nós estamos comprando essa ideia aí de que precisamos do máximo de proteína possível. Mas será que isso pode ser um desperdício de dinheiro? Será que comprar esses produtos é realmente uma boa ideia? Então a gente vai descobrir a resposta para isso juntos nesse episódio. E é lógico, gente, não esqueçam, por favor, de seguir o podcast, de compartilhar o episódio, porque isso também faz uma super diferença para eu entender se vocês estão gostando ou não e para divulgar também um podcast para outras pessoas. Então, gente, por que o nosso corpo precisa de proteína? Bom, para começar, a gente tem que entender que a proteína ela é fundamental no nosso corpo porque ela participa de muitas funções. E algumas delas são, por exemplo, na construção de músculos, na produção de hormônios, na produção de enzimas, no funcionamento do sistema imunológico, ou seja, a proteína ela é essencial para o corpo crescer e se regenerar. E daí a gente tem que os aminoácidos, que são as pequenas partezinhas ali da proteína, eles podem ser classificados em dois grupos principais. Nós temos os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. A gente pode chamar de aminoácidos essenciais aqueles em que o corpo ele não consegue produzir sozinho. Então, nós precisamos obrigatoriamente obtê-los através da nossa alimentação. E daí a gente tem aqui alguns como a lisina, metionina, e são nomes aqui que eu faço questão de falar porque depois a gente vai voltar nesses nominhos específicos aqui. E muitos desses aminoácidos, eles estão ligados justamente ao crescimento muscular, à imunidade, produção de hormônios e até a neurotransmissores. Já os aminoácidos não essenciais, o nosso corpo consegue sintetizá-los a partir de outros compostos. E daí, por exemplo, a gente tem a alanina, aspartato, glutamato, alguns nomezinhos aí pra gente só conhecer um pouco. E mesmo eles sendo chamados aí de não essenciais, eles continuam sendo super importantes para o funcionamento do nosso organismo.
organismo. De forma geral, são esses dois grupos aí, é lógico que tem muitos mais detalhes, mas só pra gente ter uma ideia de como que isso é dividido. Então, os alimentos com alto teor proteico, como por exemplo, laticínios, carnes, ovos, peixes, feijões, tudo isso, eles são quebrados em aminoácidos no estômago e eles são absorvidos pelo intestino delgado. E daí o fígado, basicamente, ele vai escolher quais aminoácidos o organismo precisa. E se a gente consome, às vezes, muito aminoácido, muita proteína em excesso, esse excesso ele vai ser descartado pela urina. Então, ele não vai ficar ali armazenado no nosso corpo, ele vai ser descartado. E uma coisa importante é de que, segundo a OMS, a recomendação média para adultos saudáveis é de cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E a gente tem que, para pessoas ativas, para atletas que realmente fazem muito esforço físico, eles podem precisar de mais, variando alguma coisa entre 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Aqui a gente está falando de uma média, isso vai variar bastante, né? Do corpo da pessoa, se é uma pessoa mais sedentária, se é uma pessoa mais ativa, do metabolismo de cada um. Então, aqui realmente é só pra gente ter um pouco uma ideia. E pra resumir, a gente tá falando então que uma pessoa de 60 quilos, normal aí, ela precisaria em média entre 48 e 120 gramas de proteína por dia, que é algo bem possível de atingir com uma alimentação comum. Então, como a gente bem sabe, nos últimos anos o mercado de alimentos proteicos cresceu muito. E de acordo com um levantamento feito da Mintel entre 2014 e 2023, houve um aumento de 70% nos lançamentos globais de produtos que dizem aí ter um apelo de alto teor de proteína. Então, quando a gente tem ali na embalagem, por exemplo, escrito alto teor proteico, alguma coisa do tipo, né? E no Brasil, a Euromonitor também identificou um aumento na demanda por snacks e bebidas proteicas. E cerca de 28% dos consumidores brasileiros consideram a proteína como ponto importante ao comprarem alimentos e bebidas. Mas por que tem tanto sucesso? Por que tanta gente procura esses tipos de produtos? Então, um dos pontos, na verdade, é a praticidade. Porque esses produtos, eles são vistos como opções saudáveis e que são rápidas, são simples de serem consumidas. Muitos desses produtos, eles vão ser comprados aí, né, com a ideia de uma substituição para lanches menos saudáveis aí que a gente tinha costume de consumir. Então, em vez de comer uma bolacha recheada, um biscoito, um salgadinho, alguma coisa do tipo, você come ali um iogurte proteico, uma barrinha de cereal proteica, que hoje em dia elas estão tão avançadas, tem tanto trabalho relacionado a esses produtos, que são produtos realmente gostosos. E pelo fato de ter proteína, você fica, poxa, que legal, sabe? Além de eu comer um negócio gostoso, eu tô comendo algo que faz bem pra minha saúde, e acaba sendo algo aí, uma opção fácil, que a gente acaba encontrando tanto nas farmácias, né, até em supermercado, qualquer lojinha que a gente vai, a gente encontra esse tipo de produto. E um segundo ponto importante pra gente entender o sucesso desses produtos é a influência das redes sociais e do marketing fitness. É lógico, né, que nós temos muitos influenciadores fitness, criadores de conteúdo, que eles divulgam diariamente as rotinas de treino, de alimentação, e muitas vezes eles são pagos, né, por empresas que trabalham com esses alimentos aí ricos em proteínas, e daí eles vão filmar no dia a dia deles, eles consumindo esse tipo de produto, querendo ou não ver todo dia essas pessoas, e não são poucas, né, mas muitas e muitas pessoas consumindo esses produtos, faz também com que a gente tenha vontade de consumi-los, pelo menos às vezes de experimentar. E é engraçado também porque a gente pensa, poxa, se essas pessoas que são super fitness, que estão sempre malhando e tudo mais, elas consomem esse produto, então não deve ser ruim pro corpo, né? Porque se fosse, elas não estariam comendo algo que poderia possivelmente estragar todo o esforço, todo o trabalho que elas fizeram antes na academia, na corrida ou qualquer coisa assim. E daí isso acaba influenciando a gente, e é, né, super natural, e então isso é um ponto importante também, que todos nós estamos muito suscetíveis a esse tipo de influência. E a gente também tem, por exemplo, dentro do marketing digital, dentro de todos esses vídeos aí e coisas que acontecem nas redes sociais, as trends e desafios, em que a gente vai ter, por exemplo, receitas hiperproteicas. Então, a gente consegue, hoje em dia, basicamente fazer qualquer receita usando whey, usando algum tipo de proteína aí isolada. Então, a gente vai ter, sei lá, bolinho de whey protein, panqueca com whey protein, qualquer coisa do tipo em que a gente vai substituir ali um pouco da farinha, algum dos ingredientes, para
a usar whey, e daí a gente cria essa ideia de também estar comendo algo mais saudável, algo que faz bem pro nosso corpo, e daí essas receitas elas viralizam, e também é uma forma de normalizar um consumo maior desse tipo de produto. E um último ponto que eu queria aqui citar para vocês em relação ao sucesso desses produtos é justamente por causa da estética corporal. Nas redes sociais, não é novidade para ninguém que muitas vezes são exibidos corpos muito atléticos. Às vezes a gente acaba associando também esses corpos, que são muitas vezes resultados de cirurgias, de vários procedimentos estéticos, não só causados ou obtidos através de uma alimentação e de uma musculação ali, de uma vida ativa adequada, mas a gente acaba associando essas pessoas, né, esses físicos à consumação de proteína, de ganho de massa muscular. Então, acaba que os produtos com um apelo proteico, eles vão também estar ligados a essa imagem de, nossa, eu vou estar mais fitness, eu vou ganhar mais músculo, eu vou ter um corpo mais definido. E daí eu vou ter uma ligação quase meio que automática ali no nosso cérebro, né? De que quanto maior o consumo de proteína, mais músculo, então um corpo mais definido, talvez ali mais aceito, né? Na nossa sociedade e como bonito, como atraente ou algo do tipo. E a questão chave, então, será que a proteína, ela realmente melhora o nosso desempenho no exercício físico? E a resposta é sim, mas depende. Consumir proteína suficiente, ela vai ajudar na nossa recuperação muscular, na prevenção de lesões e mesmo no crescimento muscular, como a gente já viu, né, que proteína ela é essencial para todas essas funções, para a recuperação do nosso músculo. Então essas duas coisas elas estão interligadas. Isso acontece porque exercícios baseados na força provocam a quebra de proteína no tecido muscular. E daí, para os músculos eles ficarem mais fortes, as proteínas elas precisam ser reconstruídas. E daí a gente tem que a leucina, que é um tipo de aminoácido, ela vai desempenhar um papel particularmente importante aí nesse processo, porque ela vai desencadear a síntese proteica. Então, um aminoácido específico, que é a leucina, ela vai ser importante para desencadear essa síntese proteica, que vai fazer com que depois, né, depois que você faz o seu esforço, depois que você quebra a proteína no tecido muscular, ela vai ajudar a regenerar esse músculo e fazer com que você fique mais forte. E a gente tem até que alguns especialistas, eles argumentam que não consumir proteína após o exercício pode fazer com que a quebra de proteína do músculo seja maior do que a síntese. Ou seja, o que isso significa? Você quebrou muito, mas você não repôs muita proteína. E daí acontece que não vai haver um ganho de massa muscular. E é aí, a partir disso, que os fabricantes de suplementos, eles vão aconselhar as pessoas a tomar esses shakes de proteína ou consumir qualquer produto com alto teor proteico, justamente, né, e principalmente após o treino, para ajudar nesse crescimento e na restauração do tecido muscular. Isso é bem interessante, porque isso vai acontecer principalmente ali na forma do famoso, né, whey protein que a gente tem, que é uma forma fácil de consumir proteína, mas isso também engloba todos os produtos com alto teor proteico. Isso daqui, o que eu acabei de falar, eu imagino que vocês já tinham uma ideia disso, né, de que a proteína ela é importante de ser consumida, ela vai estar relacionada ao ganho de massa muscular. Só que, gente, um ponto muito importante a ser considerado é que estudos mostram que o consumo excessivo de proteína, por quem não treina intensamente, não traz benefícios adicionais. E segundo até um professor de esporte da Universidade de Stirling, na Escócia, ele fala que a maioria das pessoas obtém mais do que a média diária recomendada de proteínas a partir dos alimentos. Então, é até falado que não há necessidade de tomar suplementos. Que os suplementos, na verdade, eles são uma forma conveniente de obter proteína, porque, né, é fácil de consumi-los, mas não há nada nos suplementos alimentares, nesses tipos de produtos, que você não consiga obter nos alimentos. Isso vem responder a nossa pergunta, que é: todo mundo precisa de um suplemento proteico? Na verdade, não. A maioria das pessoas já consegue bater as necessidades proteicas tendo uma alimentação variada ao longo do dia. Então, por mais que a gente precise de proteína depois do treino, por mais que seja importante, em geral, a gente já consome proteína suficiente ao longo do dia. E daí, para isso, a gente precisa estar atenta a comer bem, a ter uma alimentação equilibrada, a ter uma alimentação diversificada, sobretudo. E daí algumas fontes boas e acessíveis de proteína são, por exemplo, os ovos, leite derivados, feijão, lentilha, grão de bico, tofu, soja, frango, peixe, carne. E até algo muito importante da gente ressaltar
é o nosso feijão com arroz, que é simples, que a maioria das pessoas consome, mas que é extremamente importante, porque o arroz, ele vai ter a metionina, que foi um dos aminoácidos essenciais que a gente falou lá no começo, e a metionina ela é muito importante porque ela fornece enxofre, que é essencial para formar outros aminoácidos, e também ela faz muito bem, né, para a saúde do cabelo, das unhas. E a gente tem o feijão, que ele é rico em lisina, que é um aminoácido que vai ajudar na síntese de proteínas. Ele também é muito importante para absorção de cálcio, para formação de colágeno. A mistura do arroz e feijão é simples, está presente aí no nosso prato do dia a dia e vai fornecer um perfil de aminoácidos essenciais muito, muito completo e muito importante para o nosso corpo. Então a gente tem, né, basicamente que suplementos, eles são úteis, mas mais para atletas ou pessoas que têm uma rotina extremamente intensa ou pessoas que têm algum tipo de dificuldade alimentar. Pra gente, assim, que faz exercício de forma ok, mas que consegue se alimentar bem, em geral, eles não vão ser obrigatórios. Eles são algo que a gente pode, talvez, escolher não consumi-los. Mas assim, né, gente, cada pessoa faz a sua escolha. Eu gosto muito de produtos proteicos, assim, principalmente barra de cereal, whey protein. Eu sinto que, às vezes, é uma forma de eu consumir algo que vai me fazer bem, que no lugar de outros produtos que eu poderia consumir e talvez não fossem tão bons assim pra minha saúde, é realmente algo só pra gente pensar que não é obrigatório, né? Para a maioria das pessoas não é obrigatório consumir esse tipo de produto, mas se você acha que se encaixa bem no seu dia a dia, que é algo que você gosta e sente que isso até às vezes te estimula e contribui para você ir pra academia, para ter, né, essa vontade aí de fazer mais exercício físico, só continua, bora que bora. O importante é ter esse equilíbrio e ter essa vida ativa em relação ao exercício físico. E uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu achei muito interessante quando eu tava pesquisando para fazer esse episódio, é que um grupo de pessoas que pode se beneficiar muito de suplementos de proteína são os idosos, porque à medida que nós envelhecemos, a gente precisa, né, de mais proteína para conservar a nossa massa muscular, mas ao mesmo tempo a gente acaba ingerindo menos proteína porque as nossas papilas gustativas elas começam a preferir o sabor doce. Pelo que eu pesquisei, assim, os idosos eles devem aumentar a ingestão de proteína, pelo menos é recomendado, né, para uma ingestão de proteína diária de cerca de 1,2 gramas por quilo de peso corporal. E eu achei isso muito interessante porque todos nós conhecemos pessoas às vezes idosas na nossa família, então vale a pena a gente se atentar para ver se elas estão realmente consumindo o ideal e às vezes até comprar algum produto assim que tem esse valor proteico um pouco mais elevado, porque vai ajudar elas a se manterem também saudáveis, se manterem ativas fisicamente. E daí a gente chega aí num ponto que é o que já foi um pouco falado aqui no podcast, principalmente ali no episódio sobre açúcar e adoçante, que é assim, a proteína no rótulo, ela é saudável por si só? Então, se tá escrito lá no rótulo, alto teor em proteína, isso é a coisa mais importante que existe? Nem sempre, porque a gente tem que muitos produtos proteicos, eles vão ter alguns ingredientes que não vão fazer bem para nossa saúde. Então eles podem ter, por exemplo, adoçantes artificiais, podem ter gorduras aí trans ou algo do tipo, ou podem ser carregados em sódio. A gente tem exemplos de iogurte proteicos que eles têm realmente mais proteína, mas eles têm também muito mais aditivos do que um iogurte natural. Então, isso vale a pena? Vale a pena a troca? É algo que a gente tem que ser pensado, né? São opções diferentes. Então a gente tem que só avaliar o que a gente quer realmente colocar no nosso corpo. Só o fato de um produto ser proteico, isso não quer dizer que ele é super saudável e pode ser consumido sem limites, né? Então tudo é uma questão de equilíbrio. Um outro exemplo seria também as barrinhas de cereais, que às vezes tem 15 gramas de proteínas, mas elas podem ter xarope de glicose, gordura hidrogenada, ingredientes que também podem ter um impacto negativo para o nosso corpo. Então, o importante sempre é a gente avaliar o contexto. Por isso que é tão importante também a gente olhar lista de ingredientes, entender quais ingredientes estão ali, sempre que possível, né? Eu sei que é um trabalho, assim, um pouco... que pode levar um tempo para ser feito, mas olhar a tabela nutricional do produto sempre que possível, pra gente entender o que tem naquele produto e pra entender o que a gente tá colocando no nosso corpo mesmo, o que nós estamos consumindo. Então, gente, pra fechar, eu acho que é isso, sabe? A proteína, ela é essencial, mas ela não precisa
precisa ser um motivo ali de ansiedade, de nossa, todo produto que eu comer tem que ser proteico, até porque a gente viu que se consumir proteína em excesso, vai sair pelo seu xixi, ou seja, você vai estar perdendo dinheiro, então não precisa ter toda essa ânsia de consumir produtos proteicos a todo momento. O importante é a gente ter uma alimentação equilibrada, diversificada, sem ter essa neura de, nossa, tem que ter proteína a todo momento. E a gente tem que entender também que nem todo produto proteico é automaticamente saudável. A gente tem que analisar muito bem o que a gente está consumindo. E é basicamente isso. Bora treinar, bora fazer bastante exercício para daí a gente poder também consumir bastante produto que tenha mais proteína, para que esse composto ele possa realmente ser utilizado pelo nosso corpo. É isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que algumas das informações que eu trouxe aqui hoje pra gente conversar, elas possam ser úteis pra ajudar vocês aí no aumento da consciência alimentar, pra que a gente escolha realmente produtos que façam sentido pra nossa vida, pro nosso dia a dia. E eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!